Se liga só, pessoal, a comparação de hoje vai ser muito interessante. Desse lado aqui eu tenho a televisão QLED Q70D da Samsung e desse outro lado aqui eu tenho a televisão também QLED, só que da TCL, modelo C655. E essa comparação vai ser muito legal, pois no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a TV da TCL é cerca de R$1.000 e poucos a menos se comparado à TV da Samsung, ou seja, no momento em que eu gravo o vídeo, a TV da TCL tem um preço que é bem mais acessível. Só que agora que vem um detalhe que deixa essa comparação bem interessante, porque mesmo sendo mais barata, a TV da TCL promete entregar basicamente as mesmas tecnologias que estão presentes no modelo da Samsung. E só para vocês terem uma ideia, as duas TVs possuem a resolução 4K, são duas TVs de tecnologia QLED, como eu já contei para vocês, que é uma tecnologia que tem o objetivo de melhorar as cores da imagem, são duas televisões que entregam suporte para HDR10+, e são duas televisões que prometem entregar ali uma taxa de atualização de 120 Hz, com HDMI 2.1, e também com suporte para VRF. Só que a TV da TCL vai inclusive além disso, pois ela entrega pra gente suporte para Dolby Vision e Dolby Atmos, coisas essas que não estão presentes na TV da Samsung, e além disso a TV da TCL tem um som que é mais potente se comparado à concorrente da Samsung. Mas será que na prática, testando as duas televisões lado a lado, será que a TV da TCL, sendo bem mais barata e entregando em tese mais tecnologias, vai conseguir superar uma concorrente da Samsung que está custando aí R$1.000 e poucos a mais? Então aproveitem que a gente ainda está no começo do vídeo para deixar as apostas de vocês aqui embaixo no campo de comentários, dizendo aí qual dessas duas televisões vocês acham que vão vencer esse confronto, e se possível também já dá o gostei aqui embaixo, isso ajuda demais na relevância do nosso canal, ainda mais no caso dessa comparação, porque são duas televisões que a gente comprou com o próprio dinheiro do canal, justamente para trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então o apoio de vocês realmente é fundamental para a continuação do nosso canal. E sem enrolar, vamos direto aqui começar falando sobre a qualidade de imagem, iniciando pelo brilho dessas duas TVs. E nesse sentido, a TV da Samsung tinha uma grande vantagem em várias cenas testadas, entregando pra gente um brilho muito maior, como vocês inclusive já podem estar observando através dessas imagens que a gente está mostrando para vocês. E essa vantagem era especialmente visível durante a reprodução de vídeos em HDR, como por exemplo filmes e séries no Netflix, mas também era visível em conteúdos que não estavam em HDR, como por exemplo filmes mais antigos ou então canais de TV aberta ou fechada. E aproveitando que eu falei sobre o Netflix, vale falar que em relação a esse aplicativo de forma específica, durante os testes, por algum motivo em cenas mais escuras, a TV da TCL tinha a tendência de deixar a imagem realmente bem mais escura se comparado à TV da Samsung, como vocês conseguem observar através dessas imagens. Então, se o brilho é um ponto importante para você, e especialmente se você vai usar aqui o Netflix, sem dúvidas a Q70D tem uma boa vantagem em relação a essa questão do brilho. Entretanto, tem um detalhe interessante em relação a essa questão do brilho, que é o seguinte: por mais que a TV Q70D consiga entregar pra gente mais brilho, em várias situações para entregar esse brilho a mais, ela acabava sacrificando um pouco a qualidade das cores. Só que tem um ponto importante em relação a essa questão, que é o seguinte: as imagens que a gente mostrou até agora para vocês eram imagens onde as duas televisões estavam no modo de imagem padrão, e no modo de imagem padrão, realmente a televisão da Samsung entregava muito mais brilho se comparado ao modo padrão da TV da TCL. No entanto, quando eu colocava as duas televisões no modo filme, as duas televisões já mudavam um pouco a qualidade de imagem, especialmente a TV da Samsung, que no modo filme perdia ali um pouco do brilho para priorizar um pouco mais a precisão das cores, como inclusive vocês já estão vendo através dessas imagens. E nessas cenas que vocês estão vendo agora, na esquerda lá em cima a gente colocou a Q70D no modo de imagem padrão, e logo na direita a TV da TCL também no modo padrão, que eram aquelas imagens que a gente já tinha mostrado anteriormente para vocês. E ali na esquerda, na parte de baixo, temos a TV da Samsung no modo filme, e na direita a TV da TCL também nesse mesmo modo. E vendo essas imagens, a gente pode notar que no caso da TV da Samsung, ela perde parte do brilho quando a gente coloca no modo filme, no entanto as cores ficam mais naturais, como eu já tinha falado para vocês. Já no caso da TV da TCL, quando eu colocava no modo filme, a maior diferença que eu senti foi em relação às cores, que ficavam um pouco mais quentes. E essas imagens são bem legais, pois mostram como a TV da Samsung possui uma imagem que é mais versátil. Então, se você quer mais brilho, a TV da Samsung vai conseguir te entregar esse brilho a mais. Mas se você quiser sacrificar esse brilho para priorizar as cores, também é possível. E vale dizer que no caso da TV da Samsung, se vocês derem uma baixada no brilho, ela vai ficar ainda mais parecida se comparado à TV da TCL. E essa
imagem que vocês estão vendo agora é um bom exemplo dessa questão, pois eu dei uma diminuída no brilho da TV da Samsung e reparem como as duas TVs dessa forma já ficaram bem mais semelhantes, mostrando mais uma vez a versatilidade das configurações de imagem da TV da Samsung. No entanto, testando essas duas TVs no ao vivo, uma questão que eu queria compartilhar com vocês é a seguinte: testando aqui as duas TVs frente a frente, ou no caso lado a lado, a percepção que eu tenho é que a TV da TCL tenta entregar pra gente cores que são mais naturais e mais precisas. No entanto, como em várias situações ela entrega um brilho que é bem menor, isso acaba fazendo com que a TV da Samsung tenha uma imagem que é mais impactante por causa desse brilho a mais. Então é bem provável que parte, ou pelo menos a maioria das pessoas, acredito eu, na verdade, acabem preferindo a TV da Samsung por conta desse brilho a mais, somado também à versatilidade, que se você quiser, dá para sacrificar um pouco do brilho para priorizar as cores. Mas ainda falando sobre a qualidade de imagem, existem mais alguns pontos bem importantes que eu preciso contar para vocês, que são detalhes que eu observei aqui durante a comparação entre esses dois modelos. Mas antes de continuar, eu queria deixar aqui uma super dica para vocês, especialmente se você é novo ou nova aqui no canal, que é o seguinte: se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você quer comprar uma TV nova e imagino que você queira economizar dinheiro, então aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição eu vou estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e para quem não conhece, é um grupo onde diariamente a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta, a gente está sempre avisando para vocês, e é completamente de graça para entrar e participar. E vale dizer que a maioria das TVs que a gente compra aqui no canal, a gente compra diretamente lá pelo grupo. Então se vocês também quiserem aproveitar as ofertas, é só ficar ligado no grupo, é de graça para entrar. O link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado, então aguardamos vocês lá. Ainda falando sobre a qualidade de imagem, eu queria compartilhar agora com vocês um pouco da minha experiência assistindo filmes e séries que suportam ali a tecnologia Dolby Vision. E esse é um detalhe importante, pois o Dolby Vision está disponível na TV da TCL, mas esse é um recurso que não está disponível na TV da Samsung. E todas as imagens que a gente mostrou para vocês até agora eram em conteúdos que não estavam em Dolby Vision. Então, falando de forma mais específica agora em relação a testes em conteúdos em Dolby Vision, nesse sentido, sem dúvidas, eu diria para vocês que a TV da TCL conseguiu fazer um excelente trabalho, especialmente se a gente levar em consideração que é uma TV bem mais barata se comparado à Q70D da Samsung. Inclusive, nesse momento, vocês estão vendo algumas imagens onde na TV da Samsung a gente fez a transição entre o modo padrão e o modo filme. Já na TV da TCL, a gente deixou sempre ali no modo filme brilhante. E vale mencionar que no caso da TV da TCL, quando a gente assiste conteúdos em Dolby Vision, o modo padrão deixa de existir. Por isso que no caso da TCL, a gente deixou sempre ela ali no mesmo modo de imagem. E como vocês conseguem reparar através dessas cenas, existiam ali alguns momentos onde a televisão da TCL tinha uma grande vantagem em relação às cores, especialmente quando a TV da Samsung ficava no modo padrão. E quando a gente colocava a TV da Samsung no modo filme, o confronto já ficava mais equilibrado. Mas ainda assim existiam várias cenas onde eu continuava preferindo a TV da TCL, mas sim, também tiveram alguns momentos, mesmo em Dolby Vision, que eu acabava preferindo aí a TV da Samsung. E um detalhe importante que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: como eu tinha mencionado lá no começo do vídeo, em relação a brilho, a TV da Samsung tem uma grande vantagem. No entanto, durante os testes em conteúdo em Dolby Vision, em nenhum momento eu vi uma diferença de brilho muito grande, tá? Então, por algum motivo, durante a reprodução de conteúdos em Dolby Vision, aquela vantagem do brilho da TV da Samsung não aconteceu nesses momentos. Inclusive, em várias cenas testadas, era a TV da TCL que estava entregando mais brilho durante a reprodução de vídeos em Dolby Vision. E um detalhe curioso é o seguinte: como eu tinha mostrado anteriormente, quando eu estava lá vendo filmes e séries no Netflix, como nessas imagens que vocês estão vendo agora, a TV da TCL acabava escurecendo bastante algumas cenas que já eram naturalmente escuras. No entanto, durante a reprodução de filmes e séries em Dolby Vision, era o contrário. Era a TV da Samsung que acabava escurecendo um pouco mais as imagens, como nessas cenas que vocês estão vendo agora, onde a gente consegue observar mais detalhes nessas cenas na TV da TCL se comparado à TV da Samsung. Então, se por acaso você é uma pessoa que sabe que vai assistir ali a muitos conteúdos em Dolby Vision, nesse caso em particular, talvez seja sim interessante aí
pensar na ideia de economizar dinheiro e ir na TV da TCL, pois como eu já falei, é uma TV bem mais barata e como a gente viu ali durante a reprodução de conteúdos em Dolby Vision, ela conseguiu sim entregar pra gente uma ótima qualidade de imagem. Mas ainda falando sobre a reprodução de conteúdos em Dolby Vision, tem mais dois detalhes que eu preciso contar aqui pra vocês. Mas antes de mencionar quais são essas duas questões, eu recomendo muito que nesse momento do vídeo, se possível, vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vocês vão conseguir observar com mais precisão as questões que eu vou contar agora aqui para vocês. E também, se vocês conseguirem assistir a esse momento do vídeo num ambiente um pouco mais escuro, facilitaria ainda mais para vocês observarem essas questões. E a primeira coisa que eu queria comentar aqui é o seguinte: durante a reprodução de vídeos e séries em Dolby Vision, eu senti que em vários momentos, no caso da TV da TCL, por algum motivo, o nível de preto ficava bem mais acinzentado se comparado a outros testes que eu fiz em conteúdos que não estavam necessariamente em Dolby Vision. E essa imagem que vocês estão vendo agora ilustra bem essa questão e dá para ver nitidamente como a TV da TCL realmente está entregando um nível de preto mais acinzentado, especialmente ali na parte de cima e de baixo da cena, onde tem aquelas barras pretas. Mas felizmente essa é uma questão que tem solução. E para arrumar essa questão, vocês têm que fazer o seguinte: vocês têm que mexer na configuração de imagem da TV da TCL e precisam abaixar o nível de preto, tirando de 50 e colocando algo em torno de 45 a 47. E como vocês podem visualizar através dessas imagens, fazendo essa alteração, o nível de preto da TV da TCL em conteúdos em Dolby Vision já fica bem melhor. E vale mencionar que em todas aquelas cenas que a gente tinha mostrado anteriormente para vocês, das imagens em Dolby Vision comparando contra a TV da Samsung, eu já tinha feito essa alteração na TV da TCL. E a segunda coisa que eu queria comentar é o seguinte: durante a reprodução de filmes e séries em Dolby Vision, especialmente se a cena fosse um pouco mais escura, por algum motivo, em algumas dessas cenas, a TV da TCL ficava com uma imagem que era mais exageradamente granulada. E nessa imagem que vocês estão vendo agora, dá para ver isso nitidamente. Quando a gente se aproxima da TV, vocês podem perceber que realmente ela está mais granulada se comparado à TV da Samsung, que até tem esse efeito, só que é bem mais suave. E apesar de eu estar mencionando essa questão aqui no vídeo para vocês, de forma geral eu diria que vocês não precisam se preocupar tanto em relação a isso, pois foram só em cenas específicas que eu observei essa questão. No entanto, como eu notei, eu estou compartilhando essa informação aqui com vocês. E aproveitando que eu estou falando aqui sobre essas cenas que são mais escuras, o que a gente pode falar de forma geral sobre o nível de preto dessas duas TVs? Em relação a isso, as duas televisões estão usando o painel do tipo VA, que é conhecido aí por entregar um bom nível de preto, um bom nível de contraste, e realmente nesse sentido, as duas televisões fazem um bom trabalho para a categoria delas. Obviamente que se você estiver observando as duas televisões em um ambiente que é 100% escuro, vocês vão observar que nenhuma dessas duas televisões vão entregar um nível de preto super profundo, afinal de contas, nenhuma dessas duas televisões possuem recurso de escurecimento local. No entanto, para a faixa de preço delas, eu diria que as duas fazem um trabalho ok para um painel do tipo VA. Só que nessa questão do nível de preto, a TV da TCL tem uma vantagem, pois ela entrega pra gente um nível de preto que é mais uniforme, diferente da TV da Samsung, que possui mais vazamentos de luz. Inclusive nessas imagens que vocês estão visualizando agora, nas partes que são mais escuras, se vocês observarem com atenção, dá para ver sim ali que a televisão da TCL entrega pra gente um nível de preto mais uniforme se comparado à TV da Samsung, que apresenta bem mais zonas ali de vazamento de luz. Mas ainda sobre essa mesma questão, sempre é válido mencionar aqui que essas questões de vazamento de luz podem variar de unidade para unidade. Então, se vocês comprarem essas mesmas duas TVs que a gente está comparando aqui nesse vídeo, pode ser que no seu caso o resultado seja um pouco diferente. De qualquer forma, o que eu posso contar aqui para vocês é que historicamente, levando em consideração todas as últimas TVs da TCL que eu venho testado, todas elas vêm mostrando um trabalho muito bom nessa questão de vazamento de luz. Já a TV da Samsung, ou no caso as televisões da Samsung, são um pouco mais divididas. Diria aí que metade vem bem em relação a isso e a outra metade vem com um pouco mais de vazamento de luz. Então, se a gente for levar em consideração todas as últimas TVs que a gente vem testando aqui no canal, realmente, de forma geral, a TV da TCL tende a fazer um trabalho melhor nessa faixa de preço. E ainda falando sobre a qualidade de imagem, o que a gente pode falar sobre a uniformidade das cores dessa TV? E sobre essa questão, para quem não conhece, a uniformidade das cores é a capacidade que uma TV tem de reproduzir de forma uniforme o mesmo padrão de cor por uma área bem grande da tela ao mesmo tempo. E nesse sentido, a TV da Samsung eu diria que consegue fazer um trabalho ali na média na faixa de preço dela, então ela tá ok para mim. No entanto, infelizmente, no caso da TV da TCL, nessa questão da uniformidade das cores, infelizmente para ela fica bem abaixo da média. Então, na prática, isso significa
significa que em cenas como essas que vocês estão vendo agora, se vocês estivessem vendo as duas televisões aqui no ao vivo, vocês iriam conseguir notar que no caso da TV da TCL, a gente tinha a sensação que algumas regiões da tela eram um pouco mais escuras do que outra, dando inclusive a sensação que no caso da TV da TCL existia ali uma espécie de névoa na frente, diferente da TV da Samsung, que apesar de não fazer um trabalho perfeito, conseguia fazer um trabalho que era mais uniforme. E para finalizar essa parte sobre a uniformidade das cores, vale a pena mencionar que apesar da TV da TCL ficar abaixo da média, se comparado à média de outras televisões, esse é um detalhe que a maioria das pessoas geralmente não percebe, tá? De qualquer forma, como eu sei que tem algumas pessoas que são mais exigentes em relação a essa questão, tô contando aqui para vocês, e nesse sentido, sem dúvidas, a TV da Samsung faz um trabalho que é melhor. E para finalizar essa parte sobre a qualidade de imagem, o que a gente pode falar sobre o ângulo de visão? Nesse sentido, o mais recomendado é que vocês tentem assistir as duas TVs o mais de frente possível, pois só assim vocês vão ter ali realmente a qualidade de imagem máxima delas. E vale dizer que vocês até conseguem assistir de um ângulo mais lateral, mas como vocês podem observar através dessas imagens, se a gente ficar muito de lado, as cores já vão perdendo qualidade. Então, em termos de qualidade de imagem, até que foi um confronto bem interessante. A TV da Samsung, como a gente viu aqui, tem algumas vantagens bem óbvias, tem mais brilho, tem uma imagem que é mais maleável, tem uma melhor uniformidade das cores. No entanto, a TV da TCL, por ser uma TV mais barata, também foi interessante porque ela conseguiu ser superior em algumas coisas, como por exemplo ali no fato de ter a tecnologia Dolby Vision e ter também ali um nível de preto que é mais uniforme. Então aí no final das contas achei que foi um confronto interessante em termos de qualidade de imagem. No entanto, como vocês vão ver aqui no decorrer desse vídeo, tem mais alguns pontos bem importantes que a gente precisa comparar aí em relação a essas duas TVs. Ah, pessoal, e ainda sobre a qualidade de imagem, na verdade tem um último ponto que eu queria mencionar aqui para vocês, que é um detalhe que eu já estava quase esquecendo, que é o seguinte: no caso da TV da Samsung, por algum motivo existiam situações em vídeos em HDR, onde por algum motivo acontecia algum tipo de bug nela, que fazia a qualidade de vídeos em HDR ficar bem ruim, como vocês inclusive conseguem ver através dessas imagens. Reparem que nessas cenas a TV da Samsung está bem pior se comparado à TV da TCL. E por que isso acontece? Porque, como eu falei, por algum motivo que eu não sei qual é, às vezes tem esse bug que acontece na TV da Samsung, que para consertar a gente tem que pegar o controle remoto, ligar e desligar, que às vezes o problema era resolvido, mas muitas vezes não era resolvido, obrigando a gente a ter que tirar a TV da tomada e colocar novamente para o problema ser resolvido e para a imagem voltar ao normal. E eu sei que essa é uma questão que provavelmente vai preocupar algumas pessoas. No entanto, eu diria que não é para tanta preocupação assim, porque isso só aconteceu às vezes, tá? Não é o tipo de coisa que acontece o tempo todo, todos os dias. Só para vocês terem uma referência, na última semana de testes, esse probleminha não aconteceu nenhuma vez na TV da Samsung. Então eu não sei se a Samsung já fez uma atualização para resolver essa questão ou se simplesmente a gente deu sorte e o problema não aconteceu. Mas, enfim, de qualquer forma é um detalhe que eu queria estar mencionando aqui para vocês. Falando agora em relação à qualidade sonora, aqui a TV da TCL tem uma vantagem, pois ela possui uma potência de 35 watts, que é maior se comparado à potência de 20 watts da TV da Samsung, então aqui é um ponto interessante para a TV da TCL. E além da TCL entregar para a gente o som que é mais potente, um diferencial legal dela é que na parte de trás, como vocês conseguem ver através dessas imagens, ela tem um subwoofer que ajuda a televisão a entregar graves mais presentes pra gente. E vale dizer que na prática realmente a TV da TCL consegue entregar pra gente um som que é mais alto e com graves mais presentes se comparado à TV da Samsung e se comparado inclusive à média geral de outras TVs nessa faixa de preço. No entanto, tem um detalhe importante sobre a qualidade sonora, que é o seguinte: no caso da TV da TCL, por mais que ela consiga entregar um som que realmente é mais impactante, quando a gente coloca a televisão perto ali dos volumes máximos, dá para perceber que o som fica um pouco mais abafado, sabe? Um pouco mais embolado, vou colocar dessa forma. Já a TV da Samsung, mesmo ela tendo um som menos impactante, é um som que é mais equilibrado, sabe? Então talvez algumas pessoas prefiram o som da Samsung por causa disso, mas imagino que de forma geral muitas outras pessoas devam sim preferir o som da TCL, porque como eu falei, é um som mais potente e que tem graves mais presentes. E ainda falando sobre a qualidade sonora, é importante mencionar que no caso do modelo da TCL, as especificações podem variar a depender do tamanho da TV que você
você for comprar. Inclusive, em algum local aqui da tela, a gente está mostrando as especificações para vocês e como vocês podem reparar, a depender do tamanho da TV que você for comprar, a potência sonora do modelo da TCL pode dar uma variada e no caso da nossa versão que a gente está testando aqui, é o modelo de 55 polegadas. E para encerrar essa parte sobre o áudio, vale a pena mencionar que no caso do modelo de 50 polegadas da TV da TCL, ela não vem com subwoofer na parte de trás, como a gente mostrou aqui para vocês. Ah, pessoal, eu já ia esquecendo, tá? Mas como eu mencionei lá no começo do vídeo, em relação ao áudio, tem mais um detalhezinho, que no caso da TV da TCL tem suporte a Dolby Atmos, algo que não está presente aqui na TV da Samsung. Falando agora em relação ao sistema operacional, particularmente aqui eu não tenho nenhuma dúvida. Eu preferi bem mais o sistema Tizen que a Samsung usa na sua TV, se comparado ao Google TV que a TCL está utilizando aqui. E eu digo isso para vocês porque durante os nossos testes, a TV da Samsung quase sempre respondia aos nossos comandos de forma mais rápida e mais fluida, se comparado à TV da TCL, que em alguns momentos mostrava ali uma lentidão que particularmente eu considero ali um pouco desnecessária, sabe? Dá para usar? Sim, dá para usar a TV da TCL, mas comparando as duas lado a lado, sem dúvidas eu preferi a Samsung por ter uma fluidez melhor. E para finalizar essa parte sobre o sistema operacional, também vale a pena complementar que em termos de aplicativos, as duas televisões são bem completas, tendo aí basicamente todos os principais aplicativos do mercado. E o que a gente pode falar agora em relação ao desempenho com games delas? Nesse sentido, eu nem vou me estender muito, tá, pessoal? Particularmente, se eu fosse comprar uma televisão para jogar jogos de videogames, eu iria na TV da Samsung. E eu iria preferir a Q70D, pois ela entrega pra gente uma taxa de atualização nativa de 120 Hz, diferente do modelo da TCL, que entrega uma taxa de atualização nativa de 60 Hz. E vale a pena mencionar que no caso do modelo da TCL, se vocês comprarem as versões ali de 55 a 85 polegadas, a TV da TCL até possui um modo de imagem chamado de DLG, que quando é ativado, a televisão até consegue mostrar pra gente ali, consegue atingir uma taxa de atualização de 120 Hz, assim como acontece na TV da Samsung. No entanto, particularmente falando, no caso da TV da TCL, eu não ativaria esse modo de DLG e preferiria ficar ali jogando aos 60 Hz mesmo. E eu digo isso para vocês porque quando a gente ativava esse modo de DLG, existiam alguns efeitos colaterais que aconteciam na qualidade de imagem. O primeiro é a resolução, que caía de 4K para Full HD ou 2K, ou seja, você vai perder um pouco de definição de imagem. E se fosse só isso, até que estaria ok para mim, vamos colocar dessa forma. Não é o ideal, mas estaria ok. Só que além disso, quando eu ativava o modo de DLG, às vezes eu percebia que a qualidade das cores piorava bastante. Então, para arrumar isso, eu tinha que desativar para ativar o modo de DLG novamente, e quando eu fazia isso, voltava ao normal. Só que querendo ou não, foi mais um efeito colateral que eu percebi. Além disso, quando eu ativava o modo de DLG, eu percebia que às vezes as imagens ficavam dando alguns pequenos microtravamentos. Então a televisão me informava que estava rodando o jogo, por exemplo, a 90 FPS, sendo que na prática não parecia que nem estava a 30, sabe? E além disso, quando eu ativava o modo de DLG, a sensação que eu tinha era que a uniformidade das cores, que já não é muito boa, ficavam ainda piores, sabe? Então, por conta dessas coisinhas, eu particularmente não ativaria o modo de DLG na TV da TCL. Só que ainda tem mais um detalhe que eu percebi, que é o seguinte, e o que eu vou contar aqui agora para vocês não é referente ao modo DLG, tá? O modo de DLG pode até ficar desligado, que o que eu vou contar agora aqui para vocês é também uma questão que eu percebi durante alguns jogos de videogames na TV da TCL. E o detalhe que eu notei foi o seguinte, durante os testes, às vezes, quando eu estava jogando jogos que eram um pouco mais escuros, em alguns momentos eu percebia uma oscilação de brilho na TV da TCL, como nessas imagens que vocês estão vendo agora. Então tentem reparar nessas cenas que no lado esquerdo ali na televisão da TCL e também um pouco na parte de cima existe uma oscilação de brilho, é como se o brilho da televisão estivesse diminuindo e aumentando bem rapidinho, dando umas leves piscadas, diferente da TV da Samsung, que não teve esse efeito. E vale a pena mencionar que essa questão de oscilação de brilho durante cenas mais escuras eu observei em 3 jogos diferentes durante os testes, que foi o Resident Evil 2, que são os exemplos que a gente está mostrando para vocês, mas eu também percebi jogando Horizon Forbidden West e também o jogo Astro Playroom, tudo aí no PlayStation 5.
Então, por conta de todas essas questões, para os jogadores de videogames, eu iria preferir recomendar a TV da Samsung, pois ela não apresentou nenhum desses problemas que eu mencionei aqui para vocês, e além disso é uma TV com uma taxa de atualização nativa de 120 Hz, tem VRR, tem HDMI 2.1, então é uma TV mais preparada para os jogadores. E nessa parte sobre games, até vale mencionar que no caso da TV da TCL, ela tem VRR e tem uma imagem legal, com boas cores para jogos de videogames, então até que poderia ser um confronto bem interessante. No entanto, levando em consideração aqueles pontos negativos, daí para mim não tem muito o que fazer. Eu teria tendência em ir na TV da Samsung. Falando agora sobre o visual e a construção dessas duas TVs, eu particularmente preferi a TV da TCL, pois além dela ter um visual que me agrada mais, ela tem uma construção que mistura partes em plástico e também partes em metal, e isso dá para ela um visual que pelo menos me parece ser mais robusto, sabe? Já a TV da Samsung, apesar de ser mais fina, tem um acabamento geral basicamente todo de plástico que me agrada um pouco menos. E sobre as conectividades da TV, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma olhada, e as duas televisões possuem suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e eARC e também suporte para Bluetooth. E falando agora em relação aos controles dessas duas TVs, a TV da TCL aposta em um controle maior e com vários botões, diferente da Samsung que vai para um caminho inverso, apostando no controle menorzinho e com menos botões. E um diferencial legal aqui do controle da Samsung é que ele funciona sem a utilização de pilhas. Então aqui na parte de trás a gente tem uma espécie de placa solar que carrega via energia da luz que bate aqui no controle, seja a luz da sua lâmpada de casa que bate aqui, ou então a luz do sol que bate diretamente no controle, e também dá para carregar via cabo USB aqui na parte de baixo. Mas agora que a gente viu esse monte de informações, qual TV vale mais a pena ser comprada? O modelo Q70D da Samsung ou então a versão da TCL QLED C655? Mas antes de dar essa resposta para vocês e contar aqui qual TV eu compraria, lembrando pessoal, dê uma olhadinha aqui embaixo, confirmem se vocês realmente deram gostei nesse vídeo. Esse tipo de conteúdo dá bastante trabalho para fazer e além disso, como eu já contei, a gente comprou as duas televisões e também é um conteúdo caro de se produzir, então o apoio de vocês realmente é fundamental aqui pra gente. E também lembrando, procurando uma TV nova por um bom preço em uma loja confiável, não esqueçam de entrar lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, o link vai estar aqui embaixo no campo de comentários fixado e também no campo da descrição, e é de graça para entrar e participar, então aguardamos vocês lá. Mas então vamos lá! Qual dessas duas televisões eu compraria? Se a gente for ignorar aqui a diferença de preço entre as duas televisões, eu teria uma preferência pelo modelo Q70D da Samsung. Afinal de contas, entregou pra gente uma imagem com mais brilho, era uma imagem mais maleável, tem um sistema operacional que se mostrou ser bem mais fluido durante os testes e também é mais completa para os jogadores de videogames. Então, por conta desses motivos e por conta de mais algumas questões que eu mencionei aqui no decorrer desse vídeo, a minha preferência seria sim pelo modelo da Samsung. No entanto, a gente tem que lembrar que a TV da TCL, como eu já mencionei anteriormente, é mais barata e está custando aí cerca de R$1.000 e poucos a menos se comparado à TV da Samsung. E essa é uma diferença de preço que eu imagino que para muitas pessoas seja uma diferença de preço bem considerável. E mesmo sendo uma TV mais barata, a TV da TCL também mostrou algumas vantagens. Tem um som que é mais potente, tem suporte para Dolby Vision, por exemplo, algo que não está disponível na TV da Samsung. E além disso, ela mostrou ter uma melhor uniformidade de preto, ou seja, menos vazamento de luz se comparado ao modelo da Samsung. Então, se você quer economizar dinheiro, eu diria que sim. A TV da TCL pode ser uma opção interessante, porque é uma TV mais barata e teve ali algumas vantagens se comparado ao modelo da Samsung. Então, de forma geral, o que eu recomendaria para vocês seria avaliar todos os pontos positivos e negativos que eu mencionei no decorrer desse vídeo para ver para vocês qual TV faz mais sentido comprar, a Q70D da Samsung ou então a C655 da TCL. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, essa foi a comparação, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, e se alguém aí já tiver essas duas televisões ou uma dessas duas televisões, pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para estar complementando esse vídeo, falando os pontos positivos e negativos aí, levando em consideração a sua experiência. Mas então o vídeo foi esse, valeu a todos que chegaram até o final, valeu, falou e até a próxima!